morrem ali, os filhos que tiveram não deram continuidade à religiosidade, mas também porque era crime. Prazer conversar com você. Pra te falar a verdade, é claro, né? Eu nasci católico apostólico romano. Então eu acredito que eu saiba mais do cristianismo do que a média brasileira, eu acredito. Sim. Acredito até do judaísmo, claro que eu não vou saber mais do que um judeu sobre o judaísmo, mas dos não-judeus eu acredito que eu saiba mais do que a média. Sobre o islamismo eu sei muito pouco. Muito pouco. Então é um prazer tê-lo aqui, porque é um dia pra eu aprender também. Que é isso, não. Precisando, estamos aí. Agradeço demais. Mansur, primeiro eu queria saber o seguinte, você não nasceu muçulmano, você nasceu aonde? E se você já tinha religião quando você nasceu? Eu nasci no Recife, né, no ano de 1996, então eu sou uma criança, basicamente. Sou da geração... Da década de 90. Da década de 90, né, e eu nasci numa família que a gente fala que é aquele catolicismo brasileiro, né? E no Nordeste isso é muito mais, digamos assim, pronunciado. Ou seja, você é católico, mas na verdade você é sincretista. O católico, né? Do IBGE, que a gente fala. Eu não diria nem do IBGE, porque o católico do IBGE, ele não costuma praticar os ritos da igreja, né? Mas, por exemplo, na minha família, você praticar os ritos da igreja era uma coisa que fazia parte das nossas vidas. Mas você não tinha uma religiosidade estática, era uma religiosidade muito fluida. Você tinha elementos de outras religiosidades, né, dentro da própria construção católica. Então é aquele católico que acredita em reencarnação, que lê também o livro da Zíbia Gasparetto, que... O católico que lê Allan Kardec. Isso, de Allan Kardec, exato, toda essa formação assim, e dentro da minha família sempre teve aquela coisa da religiosidade que funciona. No sentido que a religião ela serve para resolver coisas práticas da nossa vida, tá entendendo? Gosto disso. Exato. Então, assim, dentro da nossa família sempre foi isso. E isso pode ser, eu vou pra missa no domingo, mas também vou lá no Vale do Amanhecer, e a gente, tipo, tenta fazer sentido a tudo isso. Então, apesar de eu ter uma formação inicialmente católica na minha vida, com batismo, com todas digamos, a doutrinação católica, né, do catecismo e todas as coisas, a gente nunca teve uma família, digamos assim, estruturada de uma forma de religião, não, assim, nossa identidade primária é católica. Não, nós somos católicos, mas peronomútil, né? A gente faz uma evangelização no lar espírita em casa, mas quando nasce uma criança é sempre importante batizar na igreja, e você vai fazendo toda aquela construção. Digamos, a religiosidade do brasileiro contemporâneo, principalmente nas regiões mais antigas do Brasil, que as pessoas não sabem disso, é basicamente isso. O pessoal associa a fé católica mais, digamos, pura com o Nordeste, mas na verdade são os católicos italianos daqui de São Paulo, das colônias que trouxeram esse catolicismo mais puro. Você vai lá pro Nordeste e o pessoal, assim, acredita que Padre Cícero é uma parte da Trindade. Tem todo tipo. Não, mas tem vídeo de gente na Romaria falando isso. Então, assim, o pessoal tem isso, né? Então, apesar de ter ter tido um referencial muito cristão, dentro da minha família a gente sempre foi permitido estudar outras religiões e seguir qualquer religião que a gente quisesse, né? Até que eu decidi seguir o Islã. Aí eu vi que isso era um problema. Porque você tem uma visão extremamente estigmatizada do que é ser muçulmano. Na verdade, as pessoas sequer sabem o que é ser muçulmano, o que era o ser muçulmano. É você ser aderente a um movimento político, é você mudar de nacionalidade. O que é o muçulmano? As pessoas geralmente não sabem definir. Elas convivem com muçulmanos na cultura delas o tempo inteiro, mas elas não sabem. Por exemplo, se você for pegar Mike Tyson, Akon e diversos memes que vocês veem aí na internet, são produzidos por muçulmanos. Todas essas figuras são muçulmanas. Entendeu? Mas as pessoas não associam. Exato, né? Boxeador, né? Você não associa necessariamente isso ao Islã. Que era Cassius Clay, né? Cassius Clay, isso, exato. E é um muçulmano convertido também, Malcolm X, enfim, você tem várias figuras na história recente do mundo, né? E que fazem parte, enfim, do cotidiano das pessoas em alguma referência ou outra, que são muçulmanos. Mas as pessoas, elas não associam isso de uma forma, digamos assim, aquele cara é muçulmano. Entendeu? E aí assim, eu me converti ao Islã com 13 anos de idade. E assim, eu nunca fui uma criança, como posso falar pra você, normal. Eu sempre fui uma criança que buscava muito espiritualidade e religião, muito, muito, muito. Eu sempre gostei. Sempre fui bastante espiritual. Não é comum, acho que você for procurar uma criança do Nordeste que se converteu ao islamismo aos 13 anos, eu acho que vai ter dificuldade. Exato, e principalmente num lugar muito isolado, porque assim, aqui em São Paulo ou no Paraná, você tem comunidades muçulmanas muito grandes. Então provavelmente você vai ter um amigo muçulmano, você vai passar na rua e você vai ver um muçulmano, você vai ter alguma referência consciente na sua vida do que é um muçulmano no seu cotidiano, uma vez na sua vida, pelo menos. De onde eu venho, não.
Então, assim... Mas como é que você teve contato? Porque você nasceu no Recife. Não, sim, mas em 96. 96, tá. Isso. A internet começa em 94 no Brasil, que é liberado. Exato. Eu imagino que você não tinha acesso à internet nessa época ainda de 90. Na época não. Como foi o seu primeiro contato com o islamismo? Eu comecei tendo contatos, pelo que eu falo, contatos inconscientes, né? Você teve o lançamento da novela O Clone, mas eu não, enfim, não tinha idade naquela época pra, digamos, fazer sentido de uma religião chamada Islã. Mas o meu primeiro grande impacto com a figura islâmica foi quando eu assisti o Kingdom of Heaven do Ridley Scott, né? O famoso filme Cruzada do Ridley. Orlando Bloom? O Orlando Bloom. Muito bom esse filme. Exato, esse filme é muito bom. Mas eu detesto a versão que foi pro cinema, a versão do diretor é, ó. Muito bem, não vi. Mas infinita, 3 horas de filme. Tipo, os personagens até mudam, você começa a entender, digamos, as motivações dos personagens. Que não é explicado no filme. Exato, que não é explicado. A versão pro filme é muito boba, entendeu? A versão do diretor, ela é profunda, ela mostra dilemas que os personagens tinham, e eu assisti esse filme e foi muito impactante pra mim começar a estudar sobre o tempo das cruzadas. E eu comecei a estudar sobre cruzadas, comecei a ficar meio que aficionado sobre esse tema, né, e comecei a estudar sobre os Cavaleiros Templários e tal. Foi meu primeiro livro de história, foi sobre os Cavaleiros Templários. Eu comecei a estudar sobre esse período e comecei a estudar sobre Saladino, né, que foi, digamos, o antagonista durante a Terceira Cruzada, mais emblematicamente, né, durante a Guerra Terceira Cruzada é século XII, quando o Ricardo Coração de Leão ele vem. Isso. Pra 12 ou 13? 12. É porque Saladino era 1190 e pouquinho. É isso aí. Ainda bem que eu não trabalho com história. Péssimo de datas. Então, assim, você tem ali no finalzinho, né, do século XIII, né? 13. Sim. Não, peraí. 1912. Então, assim, eu comecei a estudar mais um pouco sobre a figura de Saladino e comecei a estudar sobre o Islã. Né? Então isso é uma coisa que foi muito uma coisa atrás da outra. Eu comecei a estudar e você não tinha muita coisa pra você estudar sobre o Islã, né? Na internet você tinha o Wikipédia e você tinha uns blogs assim muito arcaicos na comunidade muçulmana, mas era uma coisa assim extremamente arcaica, tipo da época do início do Orkut. Entendi. Então você imagina aquelas coisas assim de piscando, computador de fundo, aquela coisa assim. Então eu comecei a estudar sobre o Islã e eu comecei a querer entender para saber se tinha muçulmanos no Brasil. Eu nem sabia se tinha muçulmanos no Brasil. Você vê que, assim, se a gente vai estudar a história do Brasil, você tem muçulmanos no Brasil desde 1500. Sim. Entendeu? Mas aí você vai pegar e você não tem essa consciência. Eu comecei a estudar e descobri que tinha uma pequena comunidade muçulmana na minha cidade, no Recife. Uma comunidade antiga lá e tal, enfim, muçulmanos naquela cidade do Recife. O primeiro registro escrito que eu tive acesso, mas eu acho que tem mais antigos do que isso, de muçulmanos no Recife, é de 1592. Entendeu? Mas as comunidades, elas não têm continuidade porque a comunidade muçulmana no Brasil passou por 2 grandes extinções, né? A gente tá vivendo a terceira comunidade muçulmana no Brasil. Então, Mas, desculpa te cortar. Extinções por qual motivo? Elas foram embora pela forma como foram construídas. As 2 primeiras comunidades, elas foram perseguidas por um contexto que se relaciona, mas não necessariamente. Por exemplo, a primeira comunidade muçulmana no Brasil, ela se forma com o que é conhecido como mouriscos, que eram pessoas que oficialmente não eram muçulmanas, né, porque elas, para entrar no Brasil, para fazer parte do Império Português, para poder chegar aqui, eram escravizados batizados, né, eram pessoas que passavam por aquele processo inquisitorial. E eles viviam aqui no Brasil, tem registro dele, os registros que a gente tem são os registros da Inquisição, né, do Frei Antônio Furtado, quando ele veio lá pro Nordeste. O primeiro registro é, inclusive, de São Lourenço da Mata, numa cidade na cercania do Recife. Então a gente vai ter esses primeiros registros, né, e essa comunidade, ela vai durar até o século seguinte. Então você vai ter a participação de muçulmanos no conflito dos Palmares, né? Nas cartas de Caetano de Melo e Castro pro rei de Portugal, ele fala que tem muçulmanos ajudando o Zumbi a construir as fortificações. Isso acabou virando até um romance, né, do Jorge Budurran, o Capitão Mouro. E aí você tinha a presença de muçulmanos. Você tinha a presença de muçulmanos, por exemplo, no Brasil holandês. Né? O Maurício de Nassau, quando ele vai começar a colonização ali do Recife, ele traz muçulmanos também. Geralmente esses muçulmanos sempre vinham como escravizados. Porque você tinha as guerras no Mediterrâneo entre a Espanha e o Império Otomano. Então, assim, os escravos que eram feitos cristãos na costa da França, da Itália e da Espanha iam para o Império Otomano. E os escravos que eram muçulmanos eram feitos pela Ordem de Malta e pelos corsários que eram da Espanha. Eles acabavam indo para a Europa e para aqui para as Américas. Entendi. Então essas comunidades, elas eram tanto de escravizados como de criptomuçulmanos mouriscos, que eram o quê? A gente vai ter a liberdade religiosa, né, medieval,
vamos dizer assim, medieval, que não é a mesma coisa que a gente tem hoje, em Portugal, para judeus e muçulmanos, até 1496, no reinado de... É legal comentar que tanto muçulmanos como judeus também foram expostos do Nordeste, exato. Aliás, os judeus holandeses que vieram para cá foram os que fundaram Nova York. Exato, Nova York. Só que, assim, os muçulmanos, eles nunca chegaram a ser expulsos, porque eles nunca tiveram um período onde eles puderam ser abertos, entendeu? Entendi. Então eles são extintos, tipo assim, eles se dissolvem. Tá eles entendendo? deixam de ser muçulmanos. Exato. Eles morrem ali, os filhos que tiveram não deram continuidade à religiosidade, mas também porque era crime, basicamente, você ter qualquer outra religião nesse contexto brasileiro dessa época específica. Chegou a ser crime mesmo? Sim, na exato. legislação? Não, sim, na época você tinha o Frei Antônio Furtado, que ele tinha até uma lista, e nas fontes primárias a gente encontra isso, de como identificar o muçulmano. Ele ia falar, a pessoa que lava partes íntimas demais, faz algumas... Porque tem vários rituais islâmicos que lidam com a pureza do corpo. Então nós muçulmanos precisamos nos lavar várias vezes. Então ele fez uma lista, né, de eu queria coisas. saber como é que verificava que a pessoa lava partes íntimas demais. Porque eu também tenho esse costume, eu não sou muçulmano. Exato. Naquela época, essas questões de higiene eram muito associadas a religiões minoritárias. Então você tinha uma certa higiene com relação a dietas dos judeus, por exemplo. Não comer carne de porco. Os muçulmanos era se recusarem a beber vinho e comerem carne de porco e forem vistos se lavando, porque as pessoas geralmente iam se lavar nos rios. Você não tinha água encanada na casa das pessoas naquela época, né? Então pessoas geralmente iam pros rios, se lavar e tal, com a constância, porque o muçulmano tem que se lavar no mínimo 5 vezes por dia, né? Para as orações são 5 vezes por dia. Então, se o muçulmano der feca ou urina, ele necessariamente precisa fazer uso de água, entendeu? Então, assim, havia casos de pessoas que eram denunciadas, né? Sendo pegas por algum vizinho, geralmente, ou alguém assim. E você tem os relatos inquisitoriais são na Torre do Tombo, lá em Lisboa, até hoje preservados. Você não entende a religião. Eu vejo isso também no judaísmo. Sim. Como vamos dizer assim, um código de higiene, não necessariamente está ligado à religião. Também faz parte, né? É porque, assim, dentro tanto da tradição islâmica quanto da tradição judaica, você tem aquela coisa de quando você vai se preparar para prece, você tem que estar num estado tanto de pureza, né, mental, espiritual e física também. Então aquela famosa passagem da Bíblia, Moisés, tire suas sandálias quando for entrar em território santo, não sei o quê. Então toda aquela... obviamente que é bem mais do que isso, mas assim, no resumo, né? Então essas comunidades muçulmanas, elas acabaram, digamos assim, se extinguindo, né? Você teve uma certa perseguição. Inclusive é interessante que nesse mesmo período, né, no final do século XVI, 1590, tinha muçulmanos brasileiros nascidos aqui na Bahia que foram presos em Portugal. Ou seja, você não tinha só um movimento, digamos assim, que vinha da Europa para cá. Você também tinha muçulmanos que iam do Brasil para lá. Então, sempre era uma coisa muito complicada, porque esse era um período de inquisição, né, e de pesquisa da vida das pessoas para saber se elas estavam, digamos assim, conformando com as atitudes, digamos, socialmente aceitas, né?